Boa noite a todos e todas. Estamos aqui com mais uma aula da disciplina Questões em Jornalismo, coordenadas pelo professor Rafael Paes e professor Rafael Belan, aqui no programa de pós-graduação em Comunicação e Territorialidades. Hoje, dando sequência aos nossos convidados da disciplina, a gente vai tratar de um dos temas que a gente considera no item de valores essenciais da prática jornalística, o professor Vitor Gentili, colega nosso aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Falar um pouquinho aqui, um resuminho do Vitor. O Vitor é professor titular agora do Departamento de Comunicação Social da UFES, é docente permanente aqui do nosso programa, do POSCOM, e jornalista desde 75, é professor da UFES desde 82, mestre em 95, em 2003 é doutor, né, pela USP, e foi um dos 10 membros do comitê organizador que organizou o encontro que foi resultar na criação da nossa SBPJ, Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, e foi o primeiro diretor administrativo da SBPJ. Ele também foi o primeiro proponente e fundador da Rede Nacional de Observatório da Imprensa, a RENOI, que continua em atividade, e ele publicou em 2005 esse livro aqui, Democracia de Massas, Jornalismo e Cidadania, pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. E é desse livro aqui que nós extraímos alguns capítulos que os nossos alunos leram, e lembrando que é um texto também bastante citado, né? O Vitor tem cerca de 160, em média, citações desse livro aqui. Um artigo também decorrente dessa pesquisa também tem mais de 50 citações, então é um livro que tem uma expressão e um eco no campo do jornalismo que merece destaque. Por isso que nós trouxemos uma parte dessa obra para o Vitor. Estamos ansiosos também para ouvir as atualizações que o Vitor fez nesse pensamento dele, né, já que o texto é proveniente dos anos 90. Então, imagino que o Vitor possa nos ajudar também a decifrar as questões que envolvem a ideia do jornalismo como talvez um serviço público, né? Esse talvez seja o eixo, né, que nos motivou também a convidá-lo. Então, boa noite, Vitor. Vou passar a palavra para você, aí de 30 a 40 minutos para a sua explanação, e depois a gente abre para as questões, para as perguntas dos participantes dessa sessão. Boa noite. Olha, é um enorme prazer, uma honra, né, ter recebido esse convite de vocês para participar dessa disciplina. Aliás, parabéns pela disciplina, que é um projeto muito bacana de discutir questões de jornalismo, e os convidados anteriores, né, o Franciscato, o Rogério e a Silvia, né, são vídeos que merecem, né, textos que merecem leitura atenta, e vídeos que merecem uma audição e visão, né? Como é que fala? Atentos. Olha, o que eu queria colocar, assim, como uma chave, uma questão-chave, para pensar um raciocínio que mais ou menos seria o fio condutor, né, dessa apresentação, né? Enfim, é que esse texto, a questão central desse texto é uma defesa do jornalismo como uma atividade de produção de informação para a cidadania. Então, então, veja, é um texto de uma outra época, é um texto, e eu acho fundamental entender, quer dizer, esse texto eu escrevi na primeira metade dos anos 90, tanto que o capítulo ficou publicado em 93, estava pronto em 92. Né? Então, é um texto pré-internet, né? A globalização era uma coisa que estava começando a se discutir, era um texto, o jornalismo era absolutamente outro, a realidade era absolutamente outra. Né? E, aliás, agradeço também pela oportunidade de reler esse livro, né? E que certamente traz questões, assim, que para mim são fundamentais, né, nessa chave, né?
porque eu penso que, no momento em que a gente tem uma crise pesada do jornalismo, né, eu vejo essa crise pesada do jornalismo, basicamente, com um impacto fundamental na democracia, na medida em que a gente tem a crise do jornalismo, significa, né, como decorrência imediata, uma sociedade mal informada, pouco informada, desinformada. Isso estou falando para além das outras questões dos monopólios, enfim, de todas essas outras questões que aparecem, que a Silvia trabalhou bem, não sei, mas, enfim, o fato é que a gente tem. Então, essa questão da informação impacta muito, tem uma relação direta, né, com a democracia. E essa me parece, né, uma questão chave, né, que a gente deve trabalhar. Em resumo, né, quer dizer, tentando sintetizar, né, na verdade, essa é a minha dissertação de mestrado, né, cujo título era Democracia de Massas. Na verdade, a dissertação tem outro título. A dissertação foi defendida em 95, né? Inclusive por conta desse impacto que vocês falaram, ainda antes dela ser publicada, a dissertação já tinha uma certa divulgação, já era relativamente bem citada, né? Esse foi um dos motivos pelos quais a equipe da PUC do Rio Grande do Sul, né, se interessou em publicar, achou importante publicar em livro. Né? Então, é uma discussão onde eu faço, numa primeira parte, né, toda uma discussão sobre a sociedade de massas, né, onde eu recupero o conceito de sociedade de massa, né, e entendo esse conceito como um conceito importante para a gente pensar. E logo no início, aí já na segunda parte, né, eu coloco logo no início uma questão, né, no sentido de que a ideia da sociedade de massa no campo da comunicação, né, impactou, num primeiro momento, muito, né, a ideia da emergência de uma cultura de massa. Né? E aí, uma das primeiras questões que me chamou a atenção, a partir, enfim, para além de um volume de leitura intenso, né, uma das questões que me chamou a atenção é que, para pensar a cultura, a gente pode pensar na distinção em cultura de massa e cultura de elite. Né? Para pensar a política, a gente não tem essa discussão. Né? A política necessariamente incorpora, e eu vou, enfim, fazer uma discussão, incorpora todo mundo. Né? Então, e eu faço, na segunda parte, eu faço uma apresentação de uma trajetória, né, de como a ideia da cidadania, o conceito de cidadania e a ideia de direitos, né, foram evoluindo, né, em especial na Europa. Aliás, eu me recordo até hoje que, na defesa da dissertação, né, uma dos questionamentos, aliás, extremamente pertinente, do Bernardo Kucinski, que, aliás, viria a ser meu orientador de doutorado, né, foi de que esse era um texto muito europeu, né, e muito distante da realidade brasileira, né, já naquela época. Né? Mas, de todo modo, eu entendo que a discussão teórica é uma discussão fundamental, e essa discussão que mostra a evolução histórica, né, da ideia de cidadania é uma questão decisiva. Né?
nesse caso, eu pego basicamente um autor, eu pego vários autores, mas basicamente o Marshall, né, que escreveu um livro chamado Cidadania, Status, Cidadania, enfim, que é um livro clássico na discussão de cidadania, né? E ele mostra como que surge, como que a ideia de cidadania, né, se desenvolve no decorrer dos séculos XVIII, XIX e XX. São 3 séculos, onde, em especial na Europa, mas também nos Estados Unidos, né, a ideia de cidadania se desenvolve. Num primeiro momento, né, a ideia de cidadania aparece, né, basicamente, né, como um movimento que vem da burguesia, né, como uma forma de se proteger dos poderes do Estado. Né? Portanto, aparecem os chamados, o que vieram a ser chamados, né, direitos civis, né? A intimidade, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né? A liberdade de... Aliás, forçoso chamar a atenção que, na questão dos direitos civis, a chave que vai definir a questão dos direitos civis, né, é a emergência do contrato. Né? A lógica do contrato, né, é uma lógica fundamental no rompimento, né, do absolutismo e na emergência da burguesia. Né? Porque o contrato estabelece uma relação entre duas ou mais pessoas, né, que opera por fora do poder do Estado. Né? E é essa lógica de uma relação por fora do poder do Estado, né, que vai marcar a emergência desses direitos. Né? Não à toa, né, a lógica do modelo capitalista, né, é a lógica fundada no contrato de trabalho. Né? Quer dizer, o direito de você trabalhar ou não, o direito de você ser empregado, quer dizer, a lógica de você quer dizer, supera a ideia, a servidão, né? A lógica da servidão, a lógica do súdito, né, vinculado ao rei, né, para a emergência de cidadãos de direitos. Né? E, num primeiro momento, essa emergência dos direitos aparece como uma questão extremamente forte. Né? Então, esses direitos civis, que marcam e, grosso modo, se desenvolvem no decorrer do século XVIII, né, são direitos que aparecem contra o poder do Estado, mas colocam uma questão, né, e essa me parece uma questão chave, que é o conceito de que é um direito para todos. Né? É um conceito de que, quer dizer, o liberalismo e a emergência dos direitos civis, né, traz a ideia, né, de que o ser humano pode ser reconhecido como um potencial cidadão, um ser com possibilidades de emancipar-se plenamente, de viver com liberdade, com dignidade, sem opressão, sem tutela, sem alienação, sem exploração, de fruir seus direitos sem qualquer tipo de constrangimento externo. Né? E eu falo, essa visão de cidadania é uma característica da perspectiva liberal. Né? Veja, e aí é absolutamente importante destacar, né? Quer dizer, se eu estou tratando de um texto que foi produzido basicamente no período em que eu fiz o meu mestrado, entre 89 e 91, os anos que eu estava afastado, dedicado à leitura e aos estudos, né? A tese ficou pronta em 92, eu fui defender em 95 porque tinha prazo. Né?
eu acho que a referência histórica, né, me parece muito decisiva. Né? O Brasil vivia... Né, 89 foi o primeiro ano do Brasil após a proclamação proclamação, não, enfim, após a promulgação da Constituição, que foi em outubro de 88. Então, a gente vivia o primeiro ano da nossa experiência com uma nova Constituição. Ao mesmo tempo, né, o mundo viveria, nesse ano de 89, né, no primeiro semestre, as grandes manifestações na Praça da Paz Celestial, na China, né, que viveria, que teria como desfecho o terrível massacre, né, pelo governo chinês. Né, e no segundo semestre, em 9 de novembro, a queda do Muro de Berlim. Né? Eu tinha uma base marxista, embora uma base marxista muito... nunca muito ortodoxa, né? Mas eu acompanhava muito, aliás, até porque, por exemplo, só para deixar claro, eu tive uma militância comunista partidária, né, no Partido Comunista, mas essa militância se encerrou muito antes. Essa militância foi de 1971 a 83. Em 89, em 83, eu me afastei porque eu já tinha divergências e um pensamento diferente. Mas eu acompanhava muitas discussões, em especial as discussões do Partido Comunista Italiano, né? Que, na época, era o Partido Comunista mais importante em produção intelectual, que uma revista, a Rinascita, né, que eu assinava, e era uma coisa incrível, né, e era, enfim... Então, eu entendo, só para voltar, não quero perder tempo, eu entendo que esse contexto, né, é muito definidor do desenho que essa dissertação tem, da opção de fazer essa discussão, de retomar essa discussão da cidadania, que é uma discussão de matriz liberal, mas certamente é uma discussão que se consagrou no mundo, né? E hoje a gente tem. Então, a gente tem, retomando, a gente tem, de um lado, essa emergência, né, dos direitos civis, né? E à medida em que a gente tem os sufrágios e no início, a gente começa a entender, a gente começa a perceber isso mais no século XVIII, século XIX, né? A emergência da democracia. Né? Dos primeiros... A democracia aparece, né? O que nós conhecemos, na verdade, não exatamente a democracia, mas o sufrágio e a participação política, né? Num primeiro momento, as eleições, né, eram censitárias, só os ricos participavam de eleições, né? Mas mantinha aquela mesma premissa de que todo homem é capaz de exercer a sua própria liberdade. Ele mantinha a premissa de que a emancipação humana era uma coisa, uma possibilidade. E, como possibilidade, a emancipação humana poderia ser um traço. Né? E, evidentemente, que foram as lutas sociais que resultaram, né, na emergência do sufrágio universal, da incorporação das mulheres, da incorporação, enfim. No caso brasileiro, os analfabetos só foram ter direito a voto com a Constituição de 88. Antes disso, o voto era... o analfabeto não tinha direito ao voto. Né? Quer dizer, veja só, a falta de um direito,
né? Ele não teve, por não ter tido direito à educação, ele não tinha, por não ter tido um direito social, que eu vou colocar depois, ele não tinha o direito, o direito político de votar. Né? Enfim, e a democracia, a emergência dos direitos políticos criam, né, a emergência dos direitos políticos, né, criam essas democracias novas, né, e, evidentemente, que decorrem, né, das lutas sociais. Né, das lutas sociais. Né? E aí, então, só para a gente entender que a gente tem, grosso modo, direitos civis, que são direitos essencialmente de liberdade, que são direitos, né, de proteção em relação ao poder do Estado, né? E quando a gente tem a discussão da participação política, a gente tem a emergência dos direitos políticos, que é o direito de participar do poder do Estado. Mas aí sim, essa já é uma democracia que vem, né, diferente esse é um momento onde a ideia de democracia volta, né, mas não mais a ideia de democracia como concebida em Atenas, né, a democracia representativa. Né? E a ideia da democracia representativa prevê, primeiro, a distinção, né, entre quem vai exercer o poder político em nome de todos, né, e aqui o cidadão que vai, a cada 2 em 2 anos, ou enfim, num prazo, né, renovar, né, a escolha daquele que vai exercer o poder em seu nome, seja no parlamento, seja no executivo. A democracia representativa vai criar, né, é a democracia representativa que vai criar o que nós conhecemos hoje, aliás, a rigor hoje esse conceito já pode até ser visto de outra forma, mas, enfim, a distinção, né, entre o público e o privado. Né? Na medida em que os cidadãos delegam àqueles que vão exercer o poder público o direito de exercer o poder em seu nome, e isso dá às pessoas, né, o direito de tocar a sua vida privada e cuidar da vida privada, delegando esse direito a um terceiro. E veja que essa delegação ela passa a exigir, né, informação. Quer dizer, você só tem condições de fazer escolhas sobre quem vai exercer o poder político em seu nome, né, na medida em que você tem condições de informação. E é nesse momento, né, que a questão do jornalismo aparece como uma questão decisiva. Porque os jornais eram o espaço onde você tinha a divulgação, né, os debates políticos, né, e você tinha a forma de conhecer a realidade, né, daqueles que você, no campo da política, daqueles que exercem o poder em seu nome. Né? O desenvolvimento das lutas sociais cria, né, um terceiro tipo de direito, que é o direito social. Esse aparece fortemente no século XX, que já é um direito absolutamente com outras características. Né? O direito social é um direito, né, não mais um direito de liberdade, né, mas um direito de tutela. Né? É a correção das injustiças decorrentes dessa liberdade pressupõe que você crie, né, proteções, né, aos mais pobres. Significa a garantia de emprego, a garantia de proteção contra o desemprego, a renda mínima,
É curioso que o texto fala em renda mínima como direito social, muito antes do Eduardo Suplicy começar a tratar desse tema, e olha que ele fala disso faz tempo. Em síntese, essa ideia de direito social são ideias de que o movimento social cria proteções, proteções ao sujeito de direito, que é desprotegido em função do exercício da liberdade, que é o exercício da liberdade entre desiguais, naturalmente que gera desigualdades. E essas desigualdades são corrigidas, eu não sei quanto tempo eu estou falando, acho que ainda tem, são corrigidas pelo... essas desigualdades são corrigidas pelos direitos sociais. Eu queria colocar, assim, de uma maneira sintética, essa discussão, porque eu acho importante, primeiro, chamar atenção para outras questões, em relação aos estudos em jornalismo, e também mostrar... tem um texto, o último capítulo, é um texto que foi publicado em 92, 93, e me parece extremamente estimulante, para se pensar o mundo contemporâneo, potencialidades para uma democracia de massas. Nesse momento, eu já como que me desloco, me desloco dessa discussão específica de cidadania, também de jornalismo, um pouco a maneira como eu via o jornalismo, mas também... E é um texto muito... Eu particularmente gosto, está lá embora seja um texto muito curto, está lá no meu lápis como um dos 5 textos mais importantes que eu considero. Nesses tempos contemporâneos, a humanidade vive um momento admirável, acompanha com perplexidade pela televisão. Veja, é um texto de 93, publicado em 93. A imponente transformações. Uma história inteiramente nova, uma história nunca antes conhecida ou narrada, parece estar se desenrolando. Noção essa, segundo Hannah Arendt, inexplicavelmente ligada à ideia de revolução. Os homens defrontam-se com conflitos, movimentos coletivos, impulsos, tensões e dilemas. Numa velocidade espantosa, o mundo vai ficando cada vez menor e mais complexo. Nesse processo, verdades estabelecidas e certezas inquestionáveis submetem-se à dúvida e tudo vai se tornando incerto e inseguro. A possibilidade de explicação dos fenômenos humanos sociais torna-se cada vez mais difícil, a previsibilidade evidencia-se como ilusão. Eu fico impressionado que eu falava em verdades estabelecidas, se tornando dúvidas há 30 anos atrás. Mas, enfim, as possibilidades de fusão de informações ampliam-se em proporções impressionantes. A expressão que eu uso, novos apetrechos de telemática. A internet iria surgir depois. Boa parte desse texto ainda foi escrito em máquina de escrever. Sempre mais acessíveis, mais baratos, mais potentes, mais capazes, e rompem como novidade a todo momento e tornam mais fáceis as comunicações humanas. Como observa James O'Connor, a quantidade de informações e imagens oferecida pela televisão em 1 hora é superior àquela que as gerações precedentes poderiam registrar durante uma existência inteira.
isso 30 anos atrás, para a internet, um número sempre maior de acontecimentos, entre aspas, tornam-se públicos, cada vez mais comprimidos, cada vez mais espetacularizados. Causas e efeitos de tais acontecimentos, evidentemente, terminam por tornar-se mais opacos. Quanto maior a simultaneidade, tanto mais eles deixam de aparecer conexos uns com os outros. Ao velho mecanismo segmentário da produção, da circulação e do consumo, sucede o mecanismo integrado da sociedade consumida. O consumo da força de trabalho torna-se sempre mais produtivo, enquanto o crescimento do consumo final prepara ciclos sempre novos de produção. Humberto Serrone resume: a produção produz sempre novos consumos e o consumo sempre novas produções. A obsolescência é cada vez maior, um autor, uma notícia, uma moda, um serviço, uma opinião, uma fofoca, uma canção, uma informação, um restaurante, um computador, uma ideia, um automóvel, um discurso, o que quer que se queira. O sucesso de ontem parece hoje atropelado pelo novo lançamento que já surge condenado a se tornar anacrônico num futuro breve. Nada permanece, nada adquire perenidade, é tudo incorporado a atributos da temporalidade, da provisoriedade, do descargo. Enfim, eu não vou seguir até o fim, mas eu penso que esse é um texto que eu me surpreendo quando eu leio pela capacidade que eu, enfim, não é, de conseguir sintetizar uma tendência que estava, num primeiro momento, apenas se esboçando, né? E eu já tinha uma capacidade de ver. Né? Mas eu queria colocar também a questão mais específica da realidade, quer dizer, porque eu queria colocar em discussão, né, o que significa, quer dizer, se eu fiz um trabalho colocando o jornalismo, né, como produção de informação para a cidadania, o jornalismo como o jornalista como um mediador, o jornalista como o agente que produz a informação, né, eu entendo que esse momento, né, é um momento extremamente complicado, não apenas para o jornalismo, mas para a sociedade. Quer dizer, todo o impacto de todas as mudanças que nós estamos vivendo nesse momento, né, não é impacto apenas no jornalismo, é impacto nas relações sociais, na sociedade, em todas as... Né? Me chama a atenção também, por exemplo, como o jornalismo hoje, né? A gente acabou de sair de eleições municipais, né? E certamente imagino que ninguém consiga montar uma Câmara Municipal, o nome de 3 vereadores hoje, né? Uma semana depois da eleição, né? Bom, segundo turno. Mas, enfim, nós estamos absolutamente... Esse distanciamento, evidente, distanciamento decorre de um certo desinteresse, quer dizer, as instituições, né, perderam relevância, inclusive eu chamo a atenção para isso. Já nesse texto eu mostrava que as instituições viviam em crise, os sindicatos não eram mais capazes de fazer com que o associativismo se tornasse um elemento agregador, né? Portanto, as pessoas já estavam num movimento de dispersão e isolamento muito grande. Né? Então, a gente tem, nesse momento, nesse mês de dezembro, né, estamos completando 15 anos, né, de uma situação, talvez uma das mais dramáticas na história do jornalismo brasileiro, que foi o grampo na Rede Gazeta. Né? Todos os jornalistas da TV Gazeta, em 2005, foram grampeados inadvertidamente, segundo a versão oficial, né? E isso eu não me lembro durante quanto tempo foi, a Gazeta chiou, esperneou, deu manchete, no dia seguinte continuou no assunto, uma semana depois esqueceu,
e nunca mais tratou do assunto. Né? Em vários momentos que eu questionava os dirigentes da Gazeta sobre essa questão, eles falaram, não tem fato novo. Quer dizer, não tem fato novo. Veja, e na época, né, a NJ era presidida pelo Café, Carlos Lindenberg Filho. Né? Então, veja, a empresa do presidente da NJ teve os telefones grampeados, toda a redação, né? Sofreu escuta durante algumas semanas, né? E ficou por isso mesmo. Todo mundo aceitou, todo mundo, isso tem 15 anos. Né? São dar exemplos um pouco de como nós ignoramos, e certamente que esse é um assunto jornalístico. Né? Há 10 anos, né? Não foi exatamente nesse mês, mas foi, em 2010, né? O Espírito Santo foi surpreendido com uma decisão de Paulo Artung, né, de abandonar o apoio que ele estava dando a Ricardo Ferraço para sucedê-lo como governador, né, em troca do nome do Casagrande, que era o candidato na eleição. Né? E só o jornal Valor Econômico e o Século Diário, né, é que mostraram, né, que poucos dias antes, Ciro Gomes tinha desistido de ser candidato a presidente da República. Vamos lembrar que Renato Casagrande era o secretário-geral do PSB. O que significa? O Renato Casagrande negociou a saída do Ciro, né, praticamente foi nomeado governador naquele momento. Ele comprou o governo do Espírito Santo, né, negociando como um cara muito potente, muito forte no PSB, né, a saída do Ciro. O Ciro abandona a candidatura e o Casagrande... Aliás, a propósito, a Gazeta publicou, né, 2 ou 3 semanas antes desses 2 episódios, todos eles muito próximos no tempo, né, uma nota do Leonel na Vitor Hugo, Leonel já estava lá na Vitor Hugo, né, mostrou que Zé Dirceu desceu de um jatinho, foi se encontrar com Paulo Artung, de noite foi participar de uma ação da campanha do Guilherme Lacerda, que era candidato a deputado pelo PT. Guilherme Lacerda foi dirigente da Fundação Previdenciária da Caixa Econômica Federal, né? E voltou. Né? Então, quer dizer, essa jornalismo que é, se não fazer essa amarração de dados. E essa amarração de dados, né, simplesmente o jornal Valor deu, o Século Diário deu, né, não teve maiores repercussões, né, e para mim é escandaloso. Né? Quer dizer, você nomear um governador de Estado, né, a partir de um jogo, de uma eleição presidencial. Né? Isso deveria ser um acontecimento da história, né, e está absolutamente esquecido, né, por todos. Né? Sem falar que, enfim, esse papel de jornalista, né, embora eu acho que essa questão de fiscalizador do governo seja também Ouve, microfone desligado. Veio um estrondo, um raio, não sei se alguém em Jardim Camburi, aqui em Jardim Camburi está tudo apagado. Voltou agora. O Rafael viu da casa dele. Eu vi. O Rafael é o panóptico capixaba, o olho que tudo vê. Rafael Paes, ele está no panóptico, ele olha de cima, ele vê tudo, mirou no Camburi lá, viu um raio tremendo lá, e sabia que tinha pegado você aí. Bom, enfim, estava falando
de que a gente tá numa questão extremamente difícil, né? Eu entendo, enfim, eu entendo que o jornalismo brasileiro merece algo, e aí eu vou, em alguma medida, mudar de assunto, né? Até porque foi, né? Porque eu entendo que a gente não tem condições de compreender a atual realidade do jornalismo brasileiro, né, sem compreender a sua história. Né? E é uma história ainda a ser contada. Né? Sem compreender o que foi a greve dos jornalistas em São Paulo, em 79, né, que resultou 4 meses depois, na criação da Associação Nacional dos Jornais, sem conhecer quem são, né, essas famílias que controlam os jornais brasileiros, quem são esses profissionais, a gente vai ter muita dificuldade em conhecer a realidade do jornalismo brasileiro. Né? Inclusive, eu queria apresentar, está aqui ao fundo, mas eu vou apresentar aqui, né, que me parece relevante. Não sei se já está visível. Não? Então, olha, essa prateleira aqui são uma prateleira onde eu fiz uma seleção, tem muito mais, de trabalhos sobre jornais ou jornalistas escritos por jornalistas. Né? Isso é pesquisa em jornalismo. Né? E, para mim, é surpreendente, né, que esses trabalhos são desconhecidos da academia. Né? Daí cai um raio agora lá no... desconhecidos da academia. Então, tem Dácio Nitrini biografou Casper Líbero, Tom Cardoso biografou Tarso de Castro, Luiz Macluf morreu esse ano, recentemente, biografou Davi Nasser, Leonêncio Nossa está biografando Roberto Marinho, já publicou o primeiro volume, né? Jorge Caldeira fez uma biografia extremamente importante sobre Júlio Mesquita Filho, essa história que pega a história do Estadão, né? Desde o século XIX até 1929, 40 anos da história do Estadão, onde o Estadão cresceu regularmente 10% ao ano, em média. O Estadão tinha 908 assinantes. Em 1878, se não me estou enganado, quando o Júlio Mesquita assume o jornal, e vai ter mais de 50 mil em 1929, 40 anos depois, quando ele morre. A biografia do Chateau, essa assim, já é mais conhecida por Fernando Moraes, do Nelson Rodrigues, por Rui Castro, Roberto Tivita, por Carlos Maranhão. Só que quem quer conhecer a Editora Abril, o que foi a Editora Abril, não pode desconhecer esse trabalho. Né? Carlos Castelo Branco, um jornalista absolutamente decisivo, né, no século XX brasileiro, né, tinha uma coluna no Jornal do Brasil que era leitura indispensável, né, para todo mundo. Foi biografado por Carlos Marque, né, a Cláudio Lacchini Capixaba, falecido também, fez uma história da Gazeta Mercantil. Ferdinando Casagrande, a história do Jornal da Tarde. César Mota publicou Até a Última Página, que é uma história muito boa, né, do Jornal do Brasil. E até aqui, o único que eu ainda não li, né, mas já convidei, já
já conversou com os alunos do primeiro período, a biografia de Samuel Weiner, lançada mês passado por Carla Monteiro. Essa é uma pequena seleção, né? E para mim é espantoso, né? Que vários desses livros tenham 0 citações no Google Acadêmico, né? Alguns que têm um pouco mais de citação Chateau e Nelson Rodrigues. Até Nelson Rodrigues ele é muito mais do que um jornalista, embora ele viva em redações, né? Enfim, eu queria, assim, eu acho importante observar, né, essa questão, e eu entendo, eu queria, inclusive, encerrar a apresentação, né, talvez, não sei se eu peguei esse tempo, né, falando que nos 3 vídeos que eu vi, né, as pessoas, em alguma medida, comentam a crise, em especial o Rogério Cristofoletti, né, a crise do jornalismo. Mas eu não vi uma referência, né, ao que eu chamaria crise da curiosidade. Uma coisa que sempre marcou o ethos profissional é que o jornalista é curioso, o jornalista quer investigar, o jornalista tem uma vontade de descobrir aquilo que alguém quer esconder, né? Eu, durante muitos anos, acompanhava os debates falando na crise da reportagem, né? Hoje, a crise do jornalismo tomou tal magnitude que a crise da reportagem sumiu. Agora, vale observar que isso que eu chamo de crise de curiosidade, ou mudança no ethos profissional, certamente, em boa medida, claro, decorre da realidade desse mundo, inclusive coisas que eu estudei na dissertação que eu comentei, mas também decorre da maneira como o jornalismo teve a história no Brasil, né? Uma coisa que Silvia Morrison, no comentário dela, passou levemente por isso, né? Mas essa mudança de ethos profissional, né? Essa perda do ethos, né? Extremamente marcante, por exemplo, que Bernardo Kuczynski, no trabalho que ele fez sobre a imprensa alternativa, que é a tese de doutorado dele, chama de jornalistas e revolucionários. Quer dizer, aqueles eram jornalistas que tinham uma alma dedicada à profissão, uma alma dedicada à reportagem, uma alma... Né? Por vezes não tinham ética, né? Mas, enfim, tinham extremamente... E é curioso, porque, de um lado, a gente tem... Eu estava falando da greve de 79, que foi seguida pela criação da NJ, né? E nesse meio tempo, houve uma demissão enorme. Nunca mais as redações tiveram o tamanho que tiveram antes da greve, né? E toda boa parte, né, a enorme maioria desses demitidos, né, migraram para a assessoria de imprensa. E, indo migrar para a assessoria de imprensa, né, mudaram de profissão, mudaram de ethos, né, porque, para mim, e aí eu queria fazer uma frase, pode ser uma frase de efeito, mas para mim é extremamente verdadeira, né? O jornalista é um produtor de crises, né? E hoje os assessores são gerentes de crise, né? Sem produzir crises, né, a gente não tem jornalismo. Né? Não à toa, né, e eu acho que vale lembrar, né,
E eu queria deixar muito claro que são os grandes jornais onde eu encontro informação, ainda, né? Embora seja uma leitura difícil, uma leitura ruim, uma leitura... Mas, enfim, Patrícia Campos Melo, né? Que, aliás, um livro maravilhoso, fundamental, inclusive, sobre jornalismo, que é esse aqui, A Máquina do Ódio, né? Foi quem trouxe a questão da difusão de mensagens por WhatsApp, né? Esse fato, que é um fato fundamental no momento político que a gente vive hoje, decorreu de reportagem da Patrícia Campos Melo. A gente sabe do Fabrício Queiroz porque um repórter, na época do Estadão, que antes foi da Carta Capital, que depois, agora está na Cruzoé, né, descobriu as movimentações atípicas, né, na conta de Fabrício Queiroz. Né? Então, os grandes temas que a gente conhece, todos eles nasceram a partir de reportagens de grandes jornais. Né? A grande questão brasileira que domina o Brasil hoje, né, que é o domínio, em especial do Rio de Janeiro, das milícias, né, Bruno Campos Melo é um grande exemplo de jornalista. Ele é jornalista, tem uma longa história na Veja, né, mas trabalhou, fez mestrado, doutorado, né, nesse caso é um profissional completo, e segue sendo essencialmente jornalista, né? E produziu aqui A República das Milícias, é uma grande obra, e que mostra, inclusive, que a expressão milícia, né, nasceu de uma reportagem, né, e o nome milícia nasceu por causa do número de toques, né, para fazer um título. Né? O nome que eles tinham para conseguir criar uma palavra para expressar aquilo que estava acontecendo no Rio de Janeiro. A primeira vez que uma repórter, se não me engano, do Globo, tratou, né, contou que havia milicianos dominando bairros no Rio de Janeiro, né, não conseguiu reunir essa expressão e para poder caber no título usou milícia, e desde então a palavra se consagrou. Enfim, eu queria dizer que embora eu acho que a gente tem que saber, e eu acho que, por fim, só para concluir, eu acho que a crítica ao jornalismo é uma crítica absolutamente fundamental. Né? Mas a gente tem que saber criticar, e eu acho muito complicado, primeiro, a gente generalizar. Eu não entendo o que significa a expressão a mídia, né? Eu acho que se a gente quer fazer uma crítica, precisa dar o nome. A gente tem que saber o que é a primeira página e o que é a reportagem. A primeira página, ali sim, a primeira página, o editorial, né? São momentos, espaços muito controlados, né? Mas a gente ainda tem os repórteres, que são aqueles que vão buscar a informação, né? E fora da política, talvez economia também, mas, por exemplo, no campo de saúde pública, no campo de questões urbanas, em especial, todas essas que poderiam ter sido bem debatidas, se tivéssemos um jornalismo forte, né, nas cidades. A gente não tem o jornalismo brasileiro, ele é caracterizadamente nacional, perdeu essa característica. A crise impactou muito mais os jornais locais, né, do que os jornais regionais, o que significa que eu vejo, por exemplo, essa eleição municipal como a eleição onde a gente votou mais desinformado do que nunca. Nunca a gente votou recentemente, assim, nas últimas décadas, né? Eu estou há quase 40 anos no Espírito Santo, nunca a gente votou para prefeito e vereador com tão pouca informação, sabe, sobre o que ocorre na cidade.
né? E eu acho isso extremamente complicado. Quer dizer, em síntese, eu fiz um trabalho, eu mostrei um trabalho teórico, né, onde eu chamava atenção de uma perspectiva de pensar o jornalismo e o jornalista como uma produção de informação para a cidadania, né? E eu concluo mostrando que a crise que os jornais estão vivendo nesse momento, né, que é uma crise de várias naturezas, impacta decididamente nas democracias, na medida em que sociedades democráticas, sociedades mal informadas, dificilmente poderão ter uma democracia de qualidade. Enfim, para concluir, é isso, vamos seguir para o debate. Vitor, gostaria de pedir que você fechasse a tela de apresentação, claro. Ela ficou escura. E ajuda a gente aqui também a se ver melhor. Obrigado, Vitor, aí pela fala. Se pudesse me avisar antes, já tirava bem antes. O Rafa avisou no chat ali, aí eu não quis atrapalhar teu pensamento. Tá. A gente está com um pouco de eco também no seu microfone. Gente, eu gostaria de abrir, então, aqui para questões e perguntas. E queria deixar uma já para animar, para começar aí, talvez até, não sei se polemizar um pouco com o Vitor. Eu tenho um pouco de dificuldade, Vitor, de entender essa noção, muitas vezes, que eu entendo que venha de uma certa leitura do liberalismo, de uma ideia de democracia ocidental, né, e conectada a ela uma perspectiva de cidadania. No Brasil, a gente tem uma história de democracia, se nós vamos fazer também, historicamente, traçar, né, o que foi os processos políticos, tanto da América Latina, mas vamos pegar o caso brasileiro, talvez esse oásis da democracia que é desenhado um pouco por alguns desses autores que você alude no seu trabalho, nunca tenha pisado nessa terra, né, em terras brasileiras. E se a gente for pegar a história recente, onde, de fato, né, mesmo do ponto de vista da democracia formal, eu não vou nem entrar no debate de democracia substantiva, democracia formal, mas mesmo no espaço da democracia formal, nós temos, historicamente, uma limitação muito grande no Brasil. Como que você enxerga, e aí se nós vamos manter, eu vejo em muitos trabalhos a manutenção do termo democracia virou quase um bordão, né? Não no seu trabalho, não é uma crítica ao seu trabalho, mas o que a palavra democracia, às vezes, ela é usada em diversas frentes ideológicas, né, e para justificar, muitas vezes, o injustificável. Mas como que você entende, então, hoje, contemporaneamente, essa democracia? Né? Porque se a gente pega a particularidade da democracia, onde ela pode ter se efetivado com maior vigor, seja nos estados de bem-estar social que nós tivemos no século XX, e entender essa experiência como aquilo que de melhor foi produzido e tentar reportar ela para o nosso momento contemporâneo, me parece que essa transferência ela é um pouco agressiva e incompatível com o cenário, e aí eu queria também já dar um pouco a pincelada, que é um cenário efetivamente econômico, né, que está na base dessa experiência democrática. E aí eu queria que você tentasse trazer um pouco, então, para a atualidade, né, que democracia é essa? Porque se o jornalismo ele é um esteio da democracia e o jornalismo está em crise, essa democracia também não está em crise? E quais as bases da crise dessa democracia? Né? Será que não é um movimento não só de ida, mas também de volta? Ou seja, é o desmanche de uma perspectiva, mesmo de democracia representativa, liberal ocidental, mas que hoje também não se mostra com força? Vamos lembrar aqui que a gente teve no Brasil alguns governos de coalizão, vamos chamar assim, né, de maior alívio social e de talvez ampliação de alguns direitos, mas que na primeira crise mais contundente da economia foi desmanchado, né, pegando aí o que alguns chamam de golpe de Dilma Rousseff e essa escalada que a gente tem visto, né, de ampliação do que também alguns chamam de onda de direita, não sei como é que você vê isso, mas dessa escalada de uma outra perspectiva, essa sim talvez radical, né, que é uma visa ao desmonte do próprio Estado, né, tomar o Estado para desmontá-lo. Então eu queria que você tentasse, eu sei que a pergunta é gigantesca, envolve vários elementos,
mas como você traça um modelo ideal de democracia nesse trabalho, lá nos anos 90, eu queria que você desse mais concretude a esse termo democracia, de como você enxerga isso hoje, e como que é o jornalismo, porque se o jornalismo, então, ele é esteio da democracia, e a democracia ideal, eu acho que nunca tivemos democracia nesse planeta, mas é por opinião minha, né? Democracia é como a gente imagina, né? Sempre foi mais um lugar a ser alcançado, um modelo, uma finalidade, uma teleologia de busca, do que efetivamente, concretamente, ela se deu. Mas mesmo que a gente almeje ainda ela, como que substantivamente, concretamente, é possível o jornalismo, esse que a gente vê em corrosão, que a gente vê nessa transposição do jornalista, que mais do que esse talento do repórter que você traz, ele hoje é um trabalhador da informação proletarizado, que segue rigorosas formas de controle, vigilância, má remuneração, uma formação precária, uma capacidade também, vamos dizer assim, de amadurecimento intelectual muitas vezes cortada. Como que você vê esses elementos se conjugarem, né? Então, desculpa por ser longa a questão, mas eu lendo o teu texto, mesmo fazendo esse movimento que você colocou desde o início, de colocar no seu tempo, como que a gente pode pensar nesses termos democracia, cidadania e jornalismo na contemporaneidade, sem cair numa espécie de idealismo, de transportar uma experiência temporal do estado de bem-estar social que nunca teve no Brasil, que a gente teve em alguns países europeus e do norte, como um modelo a ser seguido? Primeiro, eu queria falar que excelente pergunta, e eu acho que aí eu queria chamar a atenção para uma outra crise extrema, e essa é tipicamente brasileira e marcadamente forte na academia, que é a crise do bom debate e da polêmica. Não é? Para mim, eu acho extremamente triste ver, né? E se a gente olhar, né? Quando alguém vai defender uma dissertação no nosso programa, quando alguém vai defender uma tese em algum campo, a banca invariavelmente é composta pela turma, pelos amigos, pelos que vão colocar. A gente não tem bancas que levam novas questões, que abrem debates, que abrem discussões, né, que polemizam. Né? A única que eu me lembre é só a banca de livre-docência do André Singer, em 2011, quando ele fez aquele trabalho sobre o lulismo, né? Ele chamou José Arthur Gianotti e Chico de Oliveira, né? Os cinco membros da banca, né, colocaram questões polêmicas para ele, o que é extremamente positivo e desafiador, porque sem isso a gente não cresce. Né? E, infelizmente, a gente a nossa cultura segue tendo esse problema, de maneira que eu acho a polêmica sempre muito boa, né? Eu acho absolutamente fundamental essa discussão. Portanto, aquela pergunta de levantar a bola, eu acho um horror, porque ele não vai para lugar nenhum. Bom, enfim, eu observei, o Bernardo Kucinski já tinha chamado a atenção, né, na defesa, isso lá em 95, né, que era um texto muito europeu. Agora, vamos de todo modo, observar, né, que não há outra alternativa. Né? Qualquer outro modelo, né, vai impactar na supressão de liberdades. São as alternativas cubana, venezuelana, enfim. E, aliás, uma coisa fundamental, né? Inclusive, eu chamo a atenção nesse texto, não citei aqui na fala, mas chamo a atenção no texto, né? Que você só tem jornalismo onde você tem democracia, liberdade e mercado. Né? E essa é uma característica. Aonde você não tem isso, o jornalismo é um horror.
você não tem repórter, você não tem liberdade, você não tem jornalismo, é tudo muito pior, né? Porque você não tem condições de investigar, você tem uma... Né? O que significa que, nesse momento, eu vejo para o Brasil, né, o grande ponto, né, que permite unir os democratas nesse momento é a Carta de 88, né, que é uma proposta, é o pacto democrático que a gente fez no final da ditadura, né? Todo mundo, e isso eu imagino que você vai concordar, que todos aqueles que defendem uma revisão dessa Constituição querem tirar direitos, querem cortar direitos, querem eliminar as questões, né? Porque a questão, e é fato, e aí o Brasil tem problemas certamente muito complicados nesse sentido, né? Mas eu não vejo outro caminho, né? Eu não vejo outra coisa que eu poderia sugerir, né? Senão a democracia. E aí, nesse aspecto, eu concordo. A democracia é uma coisa a ser conquistada. A democracia é um objetivo. Até porque, em outro trecho do texto, eu deixo muito claro, né, que democracia é meio e fim, né? Portanto, a gente precisa de procedimentos democráticos para alcançar fins democráticos. A democracia certamente sempre pode ser mais ou menos democrática, e esse é um movimento, historicamente, tem uma tendência de evolução, sempre com retrocessos e atrasos que vêm, que aí são questões de outra natureza que enfim, nós estamos todos nós desafiados a compreender essa realidade. Agora, eu tenho também uma convicção nesse momento, por exemplo, que eu acho fundamental a discussão de controle dos meios, e eu acho que a gente errou muito na discussão de controle dos meios, né, quando a gente focou, né, no poder dos monopólios e esqueceu os pastores que compravam emissoras, compravam horários, compravam algumas emissoras, nas outras compravam horários, e usam isso até hoje, né? Então, essa permissividade, e verdade seja dita, o único governo que tentou mexer nesse poder, né, foi o Fernando Henrique, quando ministro da Justiça era, me fugiu o nome, José Gregório. José Gregório, ministro da Justiça de Fernando Henrique, deu um chega para lá nas emissoras que faziam esses programas policiais de fim de tarde e faziam essas questões. Então, a gente certamente, vivemos um retrocesso. Vivemos um retrocesso, e esse retrocesso, aliás, se você perceber, ele não é de agora, e ele não é só de 2013. Há quem coloque isso, mas se você vê o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que Dilma fez, foi em 2010, se eu não estou enganado, os debates foram em 2010, já havia enormes questionamentos a esse plano. Quer dizer, Dilma foi um horror, verdade, mas ela teve alguns méritos decisivos. Um deles foi o Plano Nacional de Direitos Humanos, outro foi a Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à Informação. E, possivelmente, certamente, a Comissão da Verdade, que chegou muito tardiamente, e, portanto, já num momento onde já estava já era absolutamente impossível, consertar, o que se fez. E, de novo, eu vou citar o Bernardo Kucinski, mas, enfim, e esse problema apareceu lá com Fernando Henrique, quando ele inverteu,
os procedimentos. Ele criou a Comissão de Mortos e Desaparecidos, né, e começou a dar indenização. Você dá indenização é colocar o docinho na boca, né? As pessoas agradecem e ficam, ninguém mais vai brigar pela Comissão da Verdade, já ganha indenização, já recebe uma bolada, já tem, né? Então, essas indenizações foram terríveis nesse aspecto, né? Quer dizer, então, a gente inverteu. As indenizações poderiam vir, mas necessariamente deveriam vir depois de uma Comissão da Verdade, não antes. Então, no momento em que houve essa inversão, eu estou tentando recuperar algumas questões históricas, mas o fato é que, e eu acho que você tem toda a razão nos questionamentos em relação à democracia, mas eu imagino que não há outra, eu não vejo revolução no horizonte. Aliás, o associativismo nunca esteve tão frágil. As relações, pensar em sindicatos e partidos nesse momento capazes de organizar a sociedade, é um momento extremamente difícil para todas essas atividades, de maneira que esse desafio me parece extremamente complicado. Então, embora eu concorde com esse diagnóstico em relação à crise da democracia, eu posso até replicar se você teria, o que você teria para colocar no lugar. Eu não vejo revolução no horizonte. E, aliás, uma revolução que seja para subtrair liberdades já se mostrou que é uma revolução que traz retrocessos e não avanços. Até porque é o oposto da ideia de emancipação. É o domínio da tutela. Posso abrir para mais pessoas agora, Vitor? Quem quiser também... Desculpa, eu não estou olhando, deixa eu ver o chat aqui. Se tem... Não tem ninguém inscrito. Alguém quer falar? Oi, boa noite. Eu vi a Aline, depois eu quero responder. Então, qualquer coisa responde primeiro, então, professor, se você quiser, depois eu falo. Carlile, eu vivi na ditadura. Carlile, de 1971 a 1974, durante vários momentos, eu tinha encontros, na minha militância política, eu tinha encontros com José Montenegro de Lima. José Montenegro de Lima desapareceu a 29 de setembro de 1975 e nunca mais se sabe dele. Falar que você está procurando a liberdade nesse momento e nesse mundo de agora, onde a gente está falando tudo, para mim é muito agressivo. Eu que vivi a ditadura, não fui preso, tive algumas sortes nesse aspecto, muitos amigos meus foram presos, torturados, tiveram que, enfim, sofreram o diabo. Então, dizer que está procurando liberdade, eu te digo que, olha, eu sei o que é ditadura, eu vivi a ditadura. Então, é muito difícil. Eu acho que falar que está procurando a liberdade nesse momento, eu acho que a gente precisa lutar muito. Evidente que a gente pode e necessita ter mais liberdade, mas dizer que nós não temos, que está em procura, me parece muito complicado. Laís. Eu estou até sem palavras depois dessa fala, professor, porque, assim, é sempre bom escutar você e ter contato com esses contextos históricos, a gente também que conviveu com você na graduação, e eu também, né, que escutei tantas histórias suas da ditadura e das suas lutas durante e depois, enfim,
é bem emocionante. Obrigada mesmo. Fico bem sem palavras até. Obrigada pela contribuição de sempre. Enfim, quando eu só queria pontuar, acho que uma coisa legal que você traz, né, também, sobre essa crise do debate, né, e da polêmica. E eu fiquei pensando também quando você falou de que hoje ainda os temas relevantes continuam sendo levantados por grandes jornais. E eu fiquei pensando nesse lugar da mídia alternativa e do mediativismo, e a relação disso com essa crise de debate, de polêmica, era uma coisa que a gente vinha falando aqui também. Desculpa, gente, se eu também estou sendo repetitiva, que a gente vinha discutindo sobre esse mediativismo, sobre esses riscos dessas bolhas, e de um jornalismo que fica nichado, né, em nichos, e sempre atendem aos mesmos públicos e acabam não surpreendendo, assim. Por exemplo, o Intercept, que tem feito até grandes furos, né? A gente estava lá na Abras junto, acompanhando e analisando a questão da Vaza Jato, né? E tentando entender os limites e aquele contexto. E é isso, não sei se eu fui muito clara, mas foi isso que eu fiquei pensando, acho que seria legal ouvir mais. Olha, obrigado. Aliás, eu gosto que as perguntas vão lembrando de questões que me parecem extremamente relevantes e eu deixei de comentar, né? Eu acho assim, um enorme desafio entender, né? A gente nunca ninguém parou para estudar. Eu tenho essa questão como uma questão relevante, né? Por que a gente não tem um grande jornal de esquerda no Brasil? Né? Por que as alternativas de jornais fracassam? Né? Não necessariamente... Tá, ok, um jornal de esquerda, mas também um jornal progressista. Né? 79, de novo, lá é importante conhecer a história. Né? 79, Mino Carta, Cláudio Abramo, né? E uma equipe maravilhosa criou o Jornal da República e durou 4 meses. Né? Fracassou. Né? E era um modelo claramente inspirado em 2 experiências europeias, o El País e o La República, ambos lançados em 1976, respectivamente, em Portugal e na Itália. Esse mesmo modelo, em boa medida, se repete em Portugal, em 1990, com o lançamento do Público. Não são jornais de esquerda, mas são jornais muito mais abertos. E o que é curioso, porque, por outro lado também, a gente tem o capital estrangeiro, que sempre foi visto como, de fato era, um enorme problema, hoje me parece uma coisa extremamente interessante na empresa, na medida em que nós temos, por exemplo, no Brasil, 2 jornais que me parecem muito, embora pequenos, em relação ao potencial, que são a BBC Brasil e o El País. São conglomerados. O País é privado, um grupo privado espanhol, que tem jornais em vários lugares, e a experiência brasileira está muito bem sucedida. E o outro é o BBC. A BBC é um modelo público inglês. Nós somos informados pela BBC graças ao imposto que os ingleses pagam. Toda a população do Reino Unido paga um imposto para que a gente tenha informações vindas da BBC. Então, mas, enfim, eu acho que a gente tem, e eu acho importante chamar a atenção, a gente tem blogs extremamente complicados. Assim, havia um determinado... Aí, em algum momento, porque seria uma longa história, se eu falar quem é que cuida do Brasil 247, o dono do Brasil 247 é Leonardo Atush. Quem lê Carta Capital sabe, há algum tempo, sabe o quanto
Nino Carta falava do orelhudo. Leonardo Tucci é o assessor de imprensa daquele orelhudo lá. Né? O Paulo Henrique Amorim, lamento falar mal do morto, enfim, Paulo Henrique Amorim talvez tenha sido um dos maiores responsáveis pela derrota de Lula, ou pelo menos não ida sequer ao segundo turno em 98, porque ele, como âncora da Band, fazia... Você acha aqui, eu li alguns vídeos no YouTube, e aí todo mundo, quando ele quando ele mudou de lado, né, todo mundo passou a defender. Né? O Diário do Centro do Mundo, né, é do falecido, grande amigo meu, Paulo Nogueira, super boa gente, né? Filho de Nino Nogueira, enfim. Mas não dá para dizer que ele era um progressista. Né? A história pessoal dele é de uma outra trajetória. Né? Ele criou a revista Você S.A., e, aliás, ele conta isso abertamente. Ele criou a revista Você S.A., um grande estimulador do empreendedorismo, veio a ser chamado de empreendedorismo, isso lá muito antes disso ser uma coisa tão firme quanto hoje. Agora, eu vejo, assim, enfim, questões extremamente complicadas nessa perspectiva, né? Mas eu acho absolutamente fundamental que a gente entenda, compreenda e se organize. Gente, há quase 200 anos, não, nem tanto, mas quase, né? Marx criou uma Internacional dos Trabalhadores. Hoje, num mundo absolutamente globalizado, nós não temos uma internacional. Né? A gente só vai conseguir ter condições de trabalho dignas no momento em que os trabalhadores do mundo, né, fizerem greves em solidariedade à exploração que a China faz com seus trabalhadores. E é isso que produz os produtos baratos. Enquanto a gente não conseguir organizar o mundo... E aí, lamento, mas Marx já estava lá. Trabalhadores de todo mundo univos. Né? Isso é de 1848, faz mais de 150 anos. Quase... Né? Então, enfim, quer dizer, eu estou mostrando que a realidade é que é complicada, porque eu estou mostrando que, enfim, para mim, questões que eu gostaria de entender. Né? Enfim, não sei se respondi. Posso perguntar? Claro. Professor, boa noite. Só retomando o que Laís falou, muito legal sempre ouvir suas contextualizações históricas, é sempre uma contribuição muito grande para a gente. Só retomando algumas coisas que o senhor fala ao longo do texto, por exemplo, o senhor fala que para a gente chegar numa democracia de massa, é sempre importante que a democracia seja mais democrática, né? Que a democracia é sempre um movimento. E aí o senhor fala que o direito à informação é um direito meio para um fim que seria o alcance dessa cidadania, né? E aí, trazendo essas questões para a nossa contemporaneidade, com o surgimento de novos atores sociais, mudanças político-econômicas, o surgimento da internet, de mais pessoas se comunicando, inclusive de um processo, talvez, de abertura mais dialógica entre os jornais e os leitores, o público de modo geral. Eu queria saber se o senhor acha que houve um redimensionamento dessa esfera pública, que é o que contextualiza toda essa questão da democracia e da cidadania, e se isso muda o papel, o lugar do jornalismo também, pensando inclusive na questão da territorialidade do jornalismo como um território onde os sentidos são produzidos. Ele ocupa esse mesmo lugar, professor? Ou isso mudou também? Essa questão é extremamente complexa, né? Porque, para além da produção de sentidos, para mim, o foco no pensar o jornalismo, né, é a busca da informação. O jornalista é um profissional que vive da curiosidade, que vive do interesse, que vive de querer buscar informação e fazer.
né? Essas trocas nas redes sociais estabelecem um diálogo, né? Estabelecem trocas, mas você troca opiniões, você não troca informação, você não traz um elemento novo, né? O que traz informação nova é o repórter, né? É o repórter que corre atrás, que vai buscar, seja dado, seja furo, buscar uma fonte que consiga uma informação, buscar uma informação relevante, né? E esse trabalho é um trabalho necessariamente feito por profissional, né? Você não faz isso, né? E só para dar um exemplo, quando a fotografia surgiu, evidente que era muito caro, a máquina, o filme, enfim, mas todo mundo podia, potencialmente, a fotografia era acessível para todo mundo, né? Mas na hora que você vai casar, você chama um fotógrafo profissional, né? Na hora que você vai fazer alguma coisa, você precisa de uma foto, você chama um fotógrafo profissional. Por que para o jornalismo isso seria diferente? Né? Hoje a informação pode ser produzida por todo mundo, né? Mas se você quer uma informação bem apurada, bem conduzida, com informação relevante de interesse público, né? É um profissional que vai ter acesso a ela, né? Não sei se respondi. Microfone desligado, mãe. Cláudia Regina. Obrigada, agora é a Cláudia. Tamara, jornalismo proprietário, se Tamara quiser explicar. Eu queria fazer uma pergunta, professor, em relação, né, sobre essas mudanças aí todas no jornalismo. Com o surgimento dessas agências de checagem, toda essa discussão, né, do que é falso, que é verdadeiro, a gente vê hoje um jornalismo muito preocupado em desmentir informação. O que o senhor acha? O senhor acha que há uma mudança também? Isso vai provocar, está provocando uma mudança no ethos profissional, no jornalismo? Porque eu fico pensando justamente no que o senhor falou agora, que o jornalista, a função dele é buscar informação, né? E aí, muitas vezes eu fico me perguntando, será que os jornalistas hoje estão mais preocupados, ou há uma tendência dos jornalistas estarem mais preocupados em desmentir informação, desmentir essa avalanche de informações falsas que circulam, do que ir atrás de boas informações, né? Daquele jornalismo, daquele jornalista, aquele estereótipo, né, do cão farejador, de ir atrás mesmo, de buscar uma história, se preocupar em buscar algo, em vez de desmentir o que está correndo aí nas redes sociais, no WhatsApp, né? Enfim. Eu não vejo esse antagonismo como uma coisa contra a outra, oposta à outra, né? Eles se somam, né? A checagem de fatos, né, é uma atividade muito antiga, né? A Veja já teve bons tempos. Eu acho curioso, a gente esquece, né? A Veja, nos seus bons tempos, anos 80, 90, 70, 80, 90, a Veja era uma revista da melhor qualidade, né? E a Veja tinha checadores, né? Os repórteres apuravam, os redatores faziam texto final, e tinha uma equipe, tinha checadores que olhavam as informações e davam uma última verificada se aquelas informações eram de fato verdadeiras. E a Veja trouxe isso de uma experiência internacional que grandes revistas e grandes jornais americanos e europeus já tinham isso, né? Como dentro da própria rotina das redações, né? Essa prática saiu para fora, né, por conta da emergência dessa realidade nova, né, que de fato é assustadora, né, porque na verdade não é notícia falsa. Eu acho que a Sílvia trouxe questões extremamente instigantes e desafiadoras para a gente pensar, né? Embora aqui ou ali eu tenha uma outra divergência com ela, mas nesse aspecto é irrelevante, né? Mas
quanto o tamanho do problema que a gente está vivendo, né, nesse momento onde as pessoas não têm clareza sobre o que é fato, né, o que é acontecimento, sobre a ideia da verdade factual, né, como um elemento absolutamente decisivo para a informação. Né? Eu acho que essa discussão do Butch, né, da importância da verdade factual, é uma questão central. Agora, confesso que eu não sei qual o caminho para enfrentar essa questão. Né? Mas o que eu sei é que quando a gente tem esse tipo de dificuldade, a gente precisa estudar muito. Né? Não buscar as primeiras respostas, é tentar fazer estudos profundos, densos, né? Buscar, enfim, pesquisadores, tentar agrupar a gente. Hoje a gente tem, enfim, como a Silvia falou, a gente tem que envolver, inclusive não só inclusive, como basicamente a psicologia também. Né? Quer dizer, o que faz qual a razão pela qual as pessoas acreditam no que acreditam. Isso é de razão psicológica. Né? Mas é evidente que nós tivemos no Brasil problemas complicados com relação a isso por conta de que a gente teve uma permissividade, né, em especial na televisão, de uma maneira terrível durante muitos anos. Né, com a emergência desses programas policiais de fim de tarde, né, de você entregar o bem público como um canal de televisão para igrejas e permitir que empresários vendam um espaço, um horário de uma concessão pública para pastores. Né? Tudo isso é extremamente complicado. Né? O que significa, no Brasil, essa questão é mais complexa, porque o Brasil já deixou passar coisas para trás que, lamentavelmente, fazem com que, nesse momento que a gente enfrente isso venha numa gravidade muito maior, né? Muito mais complicado. Obrigada, professor. Mais perguntas? Rafael Paes. Eu estou aqui quietinho para privilegiar aí os alunos. Tem mais alguém, pessoal? Pode ficar à vontade. Temos aí ainda alguns minutos. Ô, Vitor, eu vou então fazer uma perguntinha a respeito da questão do interesse público, né? O jornalismo como essa instituição social que tem no interesse público um valor central, né? Uma centralidade importante. Mas, ao mesmo tempo em que aqui no Brasil, as emissoras, tanto eletrônicas, né, quanto os jornais, a gente optou historicamente, né, pelo modelo comercial, sempre entrou também um componente do interesse do público, né, que é diferente do interesse público. E nesse ambiente aí de tanta concorrência e de queda da atenção, né, que o jornalismo hoje concorre com tantas outras empresas, as organizações jornalísticas concorrem com muitas outras empresas na atenção, né, do público. Como é que você vê esse deslocamento, assim, qual seria um caminho possível para continuar se fazendo importante, né? É mais interesse público, quer dizer, ou
né, é preciso dosar mais interesse público, interesse do público? Como é que você enxerga isso daí? Desculpa se a pergunta foi confusa, mas... Não. Eu acho que tá claro, né? Eu vou voltar à questão, quer dizer, na verdade, a experiência que eu tenho do bom jornalismo, né, é que o jornalismo de qualidade consegue sempre alcançar um público expressivo, né? Então, não... E se, mesmo se... Aí sim, é evidente. O caso da televisão é um caso muito complicado, né? Então, e hoje, certamente, eu não vejo mais, eu não consigo mais imaginar o que seja jornalismo impresso, jornalismo de rádio, jornalismo de televisão, ou, enfim, internet não tem mais, internet é tudo, né? Não tem mais no sentido de que as pessoas entravam na internet, hoje as pessoas nunca saem, né? Acordam e vão dormir dentro, né? Enfim. E a gente vê rádio pela televisão, enfim, tudo Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem que compreender que o jornalismo hoje ele é absolutamente múltiplo. Quer dizer, você produz texto, imagem, som, né? Uma mesma reportagem pode ter condições de operar em todas as plataformas. Mas o importante, e eu insisto, é a capacidade de você procurar informação nova, informação relevante, informação não sabida, né? Informação que é fundamental, né? Enfim, e tentar buscar, né? Eu acho que a gente tem eu vou insistir, que eu falei lá atrás, talvez não tenha aprofundado, é o que eu te falo, da crise da curiosidade, quer dizer, o jornalista não é mais um ser curioso, não? Os jornais viraram multiplicadores e releases, né? Então não apuram, não vê. Evidente que eu acho que aí essa pelo menos é uma das chaves para entender essa crise de credibilidade. Na medida em que você não tem, você não traz uma informação de qualidade, na medida em que você não produz, né, um fato, não traz a público um fato novo, não traz a público uma coisa até então desconhecida que você vai fazer, né? Mas quando o Estadão trouxe Fabrício Queiroz, para dar exemplos que eu às vezes repito, né, se tornou o grande assunto do país. Quando a Patrícia Campos Melo, né, falou do disparo em massa de WhatsApp, né, virou o grande tema nacional. Né? Quer dizer, as grandes questões que nós discutimos não são questões... Quantas e quantas coisas nós não sabemos porque nenhum jornalista nos contou. Não? Então, eu acho que há muita coisa a ser descoberta, há muita coisa que a gente precisa saber e que faltam profissionais para ir correr atrás e buscar essas informações. A gente tem Não sei se respondeu. Acho que cabe mais uma pergunta, né? Alguém quer fazer? Olha. Acho que eu vou encaminhar, então, para o encerramento. Se não tiver mais nenhuma questão. Rafael? Já que está insistindo tanto, eu vou insistir na minha pergunta, né? Vai lá. Vitor, mas assim, a gente discutiu, a gente virou o assunto, de fato, coisas foram reveladas nesses
seus 2 exemplos aí, mas isso tudo custa muito dinheiro e talvez isso não tenha trazido mais assinantes nem para o Estadão, nem para a Folha. Né? E aí, como é que resolve isso? Eu sei que é uma pergunta que não tem uma resposta assim evidente, mas é mais uma provocação. Né? Veja, eu acho que aí você está tratando da questão que o Rogério talvez tenha tratado com mais, feito um panorama mais geral dessa crise geral, que não é o meu foco. Né? Eu estou chamando a atenção porque, enfim, porque quando eu falo não é meu foco, eu não estou dizendo que não seja uma coisa absolutamente importante e relevante, que precisa ser estudada, precisa ser compreendida, precisa ser... Né? Mas eu tenho, assim... E eu acho que a gente precisa... Enfim, é um enorme desafio. Né? É um desafio. A gente precisa ver os modelos que aparecem no mundo. Né? Eu acho que a gente tem os modelos da Pública, do Intercept, né? Da Ponte. A Ponte é fundamental, a Ponte é decisiva. E aí eu me questiono, né? Por que modelos como Intercept, a Ponte, a Pública não descem? Né? Por que não temos filiais aqui no Espírito Santo, sucursais aqui? Né? Laís sabe, né? 2014, né? Teve episódios lamentáveis com Cláudia e Amarildo, né? E Laís pegou uma pauta, junto com Jéssica e Rafaela, uma pauta maravilhosa, né? Para buscar nossas Cláudias e nossos Amarildos. Né? Porque a gente tem Cláudias e Amarildos no Brasil inteiro. Tem Cláudia, né? Nós temos jovens negros pobres de periferia, né, morrendo diariamente. De hoje para amanhã, quantos vão morrer? Já foi mais, está diminuindo, mas segue sendo números absolutamente inaceitáveis, 2, 3. Né? Chegou a 1.500 por ano. Né? Quando baixou de 1.000, fizeram festa. Já tem menos de 1.000 mortes, assassinatos. Né? Cadê um repórter que vai correr atrás, vai entender esse mundo, essa realidade? Né? Eu acho que a gente tem... Né? Então, para mim, são questões absolutamente decisivas. Né? Decisivas. Quer dizer, a gente não tem milícias. Nós tivemos aqui o Esquadrão da Morte, a Escuderia Lecoq. Né? Nós temos aqui Zé Carlos Grátis. Né? E a gente tem repórteres da melhor qualidade. Alexandre Caetano, por exemplo, publicou essa semana no blog do Noblar, uma matéria maravilhosa sobre o xadrez, mostrando, inclusive ainda antes da eleição, o significado. Quer dizer, veja, a gente tem um enorme desafio de compreender o significado dessa eleição. 3 das grandes, maiores cidades da Grande Vitória, Vitória, Caracica e Vila Velha, né, estão dominadas por uma direita absurda. Quer dizer, o que significa isso, né, na política daqui? O que significa isso na realidade daqui? Né? Qual o impacto disso nas políticas públicas das cidades? Qual o impacto disso nas grandes questões de políticas municipais, estaduais? Né? O que isso pode vir a ser um ensaio geral para o que pode acontecer no Brasil? Né? A crise das polícias de 2017, aquela greve, né? Nunca ninguém se debruçou para entender aquilo. Né? E é absolutamente fundamental que a gente compreenda aquela história. Né? Eu me lembro que, na época, muita gente achava era solidária aos policiais. Né? O Estadão deu, né? Já naquela época, durante a greve, que quem estava atrás era um deputado chamado Jair Bolsonaro.
né, que estava estimulando, né? Um deputado federal chamado Capitão Assunção, na época era deputado federal. Então, gente, enquanto a gente tem questões absolutamente decisivas que a gente precisa saber, sabe? E a gente não tem quem vá buscar essas informações. Né? Talvez, enfim, nem que seja um projeto de pesquisa. Né? Eventualmente, pesquisadores, né, direcionem o foco de estudos para essa área. Até porque eu vejo nessa visão que eu tenho do jornalismo, e eu acho importante deixar isso claro, né, da mesma maneira que eu falei, por exemplo, que o Bruno Paes Manso é um grande profissional, o jornalista é um antropólogo, é um historiador, é um sociólogo, ele precisa dominar, né, o conjunto dos conhecimentos que abrangem todo o campo das ciências humanas. Né? Então, é evidente que isso cada profissional precisa se dedicar nas suas coisas mais específicas, mas, enfim, a gente é absolutamente decisivo, mas, olha, buscar saída, dizer que tem uma saída, eu não saberia dizer, não? Mas que a gente tem, mas para mim a grande crise que a gente tem é a desinformação, é a falta e não é a desinformação das fake news, é a falta de gente que nos produza informação, que nos dê conhecimento, que nos faça saber o que acontece, não? O que está acontecendo, como é que os governos estão tratando essa pandemia, né, no campo da saúde pública, como é que os governos estão... Né? Eu comentei que são 10 anos que o Casagrande, né, comprou sua vaga de governador num acordo, né, num grande negócio, né, onde ele usou o poder dele no partido para, né, abrir caminho para o Lula e abrir o caminho para ele, tirando o Ciro da jogada. Né? Negociou o Ciro e virou governador. Né? E essa é uma história que o jornalismo político daqui nunca se debruçou. Né? Há 15 anos a gente teve o grampo na Rede Gazeta, vou repetir, nunca ninguém se tentou, né, recuperar essa história, né, ouvir, né, contar o que aconteceu, entender, né, nem a própria Gazeta. Né? E aí a gente passa a ter uma sociedade que também fica, né, fraca, precária, né? Na medida que você não tem... Não, veja, eu não estou dando uma grande importância a essas informações, né, no conjunto da crise que a gente está vivendo. Mas eu estou dizendo que elas são absolutamente decisivas e fundamentais. Eu estou dizendo que há tantas outras questões em relevo, mas a gente não pode esquecer. Né? Nesse momento, a gente não pode esquecer que a grande questão em relação ao problema da desinformação, né, é que nós não temos informação, né? Só tem a desinformação. Né? Em outras áreas, a gente tem, de um lado, o fato, do outro lado, as versões, as dimensões sobre o fato. Aqui nós não temos. Né? As coisas acontecem e não tem quem nos conte que as coisas estão acontecendo, acontecem. Né? Então, para mim, essa que certamente é a questão mais decisiva. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Gostaria de pedir aí, Vitor, se quiser se despedir. Olha, considerações finais. Perfeito. Não, olha, eu queria voltar a lembrar a importância das boas polêmicas. A gente tem medo da polêmica, a gente tem medo do debate, a gente tem medo da discussão. Eu acho que a gente precisa ao contrário, né? Tem gente que acha que
que polemizar com alguém é uma agressão. Ao contrário, né? Polemizar não é agredir, polemizar é abrir um bom debate, é abrir o debate que faz crescer, é abrir o debate que a gente avança no conhecimento. Né? Se a gente só traz... Veja, tem uma que eu vou fechar com uma questão que me chama, que me inquieta demais, né? Em relação especificamente à pesquisa. Né? Porque a gente tem a quantidade de pesquisa que estudam discursos, que estudam produção dos sentidos, né? É enorme, né? Mas é inversamente proporcional, né, ao trabalho do jornalista, que, em condições normais, 80% do seu tempo é de buscar informação, não de fazer um discurso. Não que esses estudos de discurso não sejam importantes, né? O que eu falo é que faltam estudos sobre como que a gente faz. E esses estudos de discurso, boa parte deles, muitas vezes, são feitos de maneira, às vezes, muito precária. Né? Só para brincar bem-humorado. Alguém conhece algum trabalho baseado em Bardin, né? Cujo resultado não confirme a hipótese? Tem alguma coisa... É possível você ter um tipo de teoria onde 100% das pesquisas confirmam a hipótese? Ou alguém conhece umazinha, só uma, que não confirma. Então, a pessoa cria uma hipótese, vai lá e confirma. Isso é ciência? Isso é conhecimento? Só para... Já que eu falei, estimulei o debate, não é? Estou aqui terminando. Não estou criticando, estou bem-humorado, mostrando e querendo debater. Eu tenho alunos meus que trabalham com Bardin, enfim, a banca faz, eu aceito, vamos lá, vamos tocar, mas, enfim, mas eu estou mostrando que há um problema metodológico nessa questão. Por exemplo, né, para entrar na nossa área específica de pesquisa, se a gente tem um modelo de pesquisa onde 100% dos estudos confirmam a hipótese. Tem alguma coisa, tem um problema aí. Né? Talvez não seja o Bardin, mas a maneira como se usa, mas enfim. Mas, para mim, que tem problema, tem, porque vira uma coisa muito, muito fácil. Né? E eu acho que o conhecimento não é fácil, é difícil. Merece estudo, merece... Né? Eu acho que a gente deve sair da superficialidade, mergulhar a fundo para tentar conhecer a realidade das coisas. Eu terminaria com essa. Obrigado, Vitor Gentili. Eu te agradeço. Obrigado. Valeu, Vitor. Sempre um prazer contar com a sua colaboração. Foi ótimo. Muito bacana. Valeu, é isso aí, gente. Até semana que vem, então. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Eu muito obrigada. Obrigada, abraço.